Pois é, isso aí é que é difícil demais. Muita gente se informa somente pela imprensa e vamos falar pela Globo, principalmente pela Globo. Aqui em Belo Horizonte também pela Rádio Itatiaia. É muito complicado, porque eles colocam lá como se fosse verdade. E jornalista é um bicho danado. O jornalista ele molda a notícia de acordo com o que ele quer que as pessoas pensem. É só a gente imaginar quando morram os bandidos em troca de tiro com a polícia, eles colocam assim, jovem morre, ou bandido, polícia mata jovem baleado, entendeu? É o tipo de coisa que eles colocam, jovem morre em tiroteio com a polícia, jovem morre, como assim jovem morre, entendeu? A imprensa ela coloca de acordo com o que ela quer. No caso do Bolsonaro, a gente está careca de saber. A imprensa é contra o Bolsonaro, o STF é contra o Bolsonaro, o presidente da Câmara e boa parte da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado e boa parte dos senadores, o PT, o PSDB, essa turma que comandou o Brasil total nos últimos 20 anos, 20 não, de 1989 para cá, são todos contra ele, todos. É estranho imaginar que o Sérgio Moro tenha se bandeado para esse lado. Mas quando a gente pega umas fotos, algumas entrevistas, algumas coisas do Sérgio Moro, a gente percebe que ele não é tão alinhado assim com a nossa ideologia. Ele não é tão alinhado assim. Ele pode ser um cara honesto, bacana lá, que prendeu o Lula, não gostou do que o Lula fez, mas isso não quer dizer nada de que não quer dizer que ele seja de direita, não. Não quer dizer. Ele pode ser tipo esse jornalista que nós temos aí, que é de esquerda, todo mundo sabe disso. O Sérgio Moro tem amizade demais, parece que a esposa dele, com a Joyce Hasselman, que é grande, hoje em dia, aliada do Dória, né? O Fernando Henrique está junto com o Moro. Olha só quem que está elogiando o Moro. Então, assim, é estranho a gente pensar que o Moro tenha se bandeado para essa turma. Olha, eu tive pensando hoje o dia inteiro, a situação é muito estranha, muito chata. Foi chamar o Moro. Moro nunca foi, Moro jamais foi aliado do Bolsonaro, nunca foi, passou a campanha inteira. O Moro é um cara muito estranho, o Moro é fechado, amuado, calado, tirado. A palavra verdade é tirado, ele é seco, ele não conversa, só quando interessa a ele conversa. Tirando isso, basta vocês verem a maneira que ele tratou a Carla lá naqueles áudios lá, naqueles prints lá, né? Que era, digamos, amiga, filhada, tinha alguma certa intimidade com ele. Olha a maneira como ele tratou ele. Ele é um cara seco. Para mim, o Bolsonaro não devia ter chamado o Moro, porque o Moro nunca foi aliado dele. Eu acredito que foi uma jogada, assim, para trazer popularidade, governabilidade, certo? Para dar força para o governo. Acredito que isso não deve nem ter partido do Bolsonaro e acredito que isso não foi uma boa ideia. Observem que desde o ano passado está sempre essa confusão. A imprensa percebeu que Moro era um puxador, digamos, de votos e está sempre querendo derrubar o Moro, a imprensa. E o Moro claramente não é alinhado em muita coisa. A gente jamais viu o Moro tomar qualquer posição. Eu não sei se vocês aí têm Twitter, eu tenho. A gente jamais viu o Moro tomar qualquer posição assim, realmente a favor do governo, a favor do Bolsonaro, defender o Bolsonaro no Twitter, por exemplo. Nunca vi, nunca vi. São sempre umas coisas meio genéricas, umas coisas blasé, entendeu? Coisa bonitinha. Falando, combatemos hoje o crime, fizemos. Somente isso, nada mais do que isso. Nunca vi ele vir a pouco defender o governo, defender o Bolsonaro, apoiar, nunca vi mesmo. É alguma coisa desse tipo assim, alinhada, igual a gente vê a Damares aí, ó. Igual a gente vê o Abraham também, da educação. Nunca vi Moro fazer esse tipo de coisa. Agora, nessa crise aí do corona aí, ó, muita coisa errada acontecendo nos estados, muita gente sendo presa, a meu ver, ilegalmente, muita arbitrariedade, e o Moro, que é da alçada dele, da justiça, caladinho. O Moro tem derrotas frequentes, não conseguiu aprovar o pacote anticrime, ele perdeu o COAF, para quem não se lembra, perdeu o COAF, e tudo assim, sempre com muita cautela, tá nem aí, parece que não está nem aí.
O Moro não faz nada com policial e guarda municipal prendendo as pessoas ilegalmente por aí, não faz nada. O Moro não fez nada com o juiz de primeira instância, aí, juiz aí por aí soltando bandido, não fez nada. A meu ver, foi um erro colocar o Moro no ministério. Foi uma decisão, a meu ver, política, não foi para mim, no partido nem do presidente, foi um erro. Colocou um cavalo de Troia dentro do governo dele, para o meu gosto. E também fiquei muito chateado ao lembrar naquele episódio dos áudios vazados lá pelo Greenwald, né? O Verdevaldo, do Intercept, aqueles áudios que colocavam o Moro em maus lençóis. Fiquei muito chateado também, porque naquela época Bolsonaro veio a público, acho que se não me engano fez 2 lives com o Moro do lado, defendendo o Moro, deu a cara a tapa pelo Moro, colocou a biografia dele em jogo pelo Moro. E agora, dessa vez, o Moro não pensou 2 vezes quando resolveu sair do ministério, simplesmente porque o Bolsonaro trocou o comandante da Polícia Federal, que é uma prerrogativa do presidente. É o presidente quem nomeia, é o presidente quem revoga. Simplesmente porque o Bolsonaro trocou o amigo dele, ele sai do governo atirando, ele sai do governo usando o Ministério da Justiça, a estrutura, para convocar a imprensa e falar mal do governo ao qual ele pertencia até ontem. Até ontem ele pertencia, usou a estrutura para fazer isso. E tão logo saiu de lá, me chama uma das maiores inimigas do governo, que é a Rede Globo, para continuar com o ataque ao governo ao qual ele fez parte. Nem o Mandetta, nem o Alvim fizeram coisa semelhante. Então, a gente tem que pensar esse tipo de coisa. Antes de pensar que o Moro simplesmente botou o Lula na cadeia, foi simplesmente o que ele fez, mais nada do que isso, botou o Lula e aqueles outros políticos na cadeia, nada mais ele fez. E no governo, muito pouca coisa ele fez para merecer todo esse apoio, todo esse amor que as pessoas estão destilando por ele. Não acredito que seja por aí, não. E o tempo vai dizer quais são os planos do Moro, que, a meu ver, o Moro tem um plano político, acredito eu, e forçou a saída do governo. Usou talvez essa desculpa agora, ficou nervoso, né? Se intrometeram o presidente, que é o chefe, se intrometeu no setor dele, e ele provavelmente não gostou. Queria ele realmente mandar sozinho, e o chefe dele não pode mandar. Se vocês forem pensar isso numa empresa, isso não existe. O dono da empresa contrata gerente, o gerente contrata funcionário. Mas se o dono da empresa não gostar do funcionário, ele simplesmente não quer ele lá e demite. E pode até haver uma discordância entre o gerente e o dono, e que é o que eu acho que houve. E o Moro pegou e simplesmente sai do governo atirando e falando mal do governo que ele estava até ontem. O tempo vai dizer os planos que ele tem. No meu entender dessa história, ele forçou a saída, porque falta um pouco mais, 2 anos e alguma coisa para as próximas eleições. Ele provavelmente vai ficar alguns meses aí fora das câmeras, para que a imagem dele se desvincule totalmente do Bolsonaro. E daqui a pouco nós vamos ver notícias assim na imprensa. Pesquisa eleitoral, se as eleições fossem hoje, 70% votaria em Moro, 30% em Bolsonaro. Nós vamos começar a ver esse tipo de pesquisa aí. E daqui a um ano a gente vai ver a outra notícia, que o Moro se filiou a algum partido. É o que eu estou prevendo e é o que eu entendi desse episódio, dessa história toda aí. Só o tempo vai dizer quem está certo. Vamos ver. O presidente sempre apoiou, que sempre entendeu que isso tinha que ser investigado, que isso tinha que ser elucidado. Houve essa investigação da Polícia Federal, né? Nunca houve qualquer interferência indevida do presidente, nunca houve qualquer afirmação, não faça isso, não faça aquilo. Sempre se trabalhou para que os fatos fossem da melhor maneira elucidados. E o Queiroz, e os filhos do Bolsonaro? Você tem essa liberdade, obviamente, aqui de colocar a sua voz e sua opinião. Por que não se investiga, ou qual que é a sua opinião da relação dos filhos do Bolsonaro, se teve rachadinha? Eu gostaria que aqui o espaço é livre. Não, isso é uma apuração que não se encontra no âmbito dos órgãos federais, está investigando lá na Justiça Estadual do Rio de Janeiro,
Então, a gente está olhando, assim, vendo e tal, mas a gente não tem qualquer interferência. O presidente sempre deixou muito claro, desde o início do governo dele, que ele não ia interferir em nada, que os órgãos iam poder fazer o trabalho dele normalmente. Ministro. O presidente Jair Bolsonaro falou claramente na porta do Palácio da Alvorada que ele que mandava na Polícia Federal e demonstrou insatisfação, querendo mudar o comando da PF. Não, veja, o presidente cabe escolher o diretor-geral. Então, esse é um poder do presidente, né, que ele pode exercer. Foi escolhido um nome que nós indicamos e o nome permanece. Mas eu quero ter o domínio da polícia. Não tem o domínio da polícia, ninguém controla, se alguém controlasse a Polícia Federal dessa forma, não teria tido Lava Jato. Controla também. O representante no Rio, o senhor não gostou, e foi logo em seguida que o presidente falou que ele poderia trocar o diretor-geral da Polícia Federal. O senhor também não gostou, né? Olha, a Polícia Federal tem trabalhado com a autonomia que tem sido garantida a ela, e a única solicitação, que acho que isso realmente cabe a orientação política, né, do governo que foi eleito, por exemplo, do ministro, é às vezes solicitar, olha, eu gostaria que focasse nessa área. Então, por exemplo, quando há uma preocupação daquele momento por uma determinada espécie de crime, justifica o governo que foi eleito, que tem esse mandato político, pedir um foco naquela área específica. O meu pedido à Polícia Federal, quando eu assumi, foi na esteira do que havia conversado com o presidente, o foco no combate à corrupção e no crime organizado. E ele tem feito um bom trabalho, lembrando que não é a Polícia Federal também que faz todo esse trabalho relacionado a essa temática.